Boa noite, irmãos. Boa noite. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada irmão nesta noite. Amém? Meus queridos, é uma alegria muito grande. Eu já estive aqui contando meu testemunho. Esta é a segunda vez que estou aqui. Eu gosto de falar sempre que este é um privilégio, falar do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória por isto, Jesus. Antes de eu entrar no meu testemunho, eu gostaria de cantar um hino para os irmãos. Este hino é muito espiritual. 100 ovelhas, para a honra e glória de nosso Deus. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que a mãe te cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Aleluia! Esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora suas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Aleluia! Glórias ao Senhor Jesus! Aleluia! Digam glória a Deus! Glória! Ele é digno de toda a glória. É uma alegria, mais uma vez falando que é uma alegria. É uma alegria muito grande, porque louvar, glorificar o nosso Senhor Jesus, né, pastor? É uma alegria enorme. E estar ao lado do pastor, o meu querido pastor aqui, né? Pastora, missionária, essa família abençoada de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa família, sem dúvida nenhuma, é uma bênção de nosso Senhor Jesus. Estão servindo ao nosso Deus, exaltando o nome do Senhor Jesus, porque nós estamos aqui na frente não para exaltar a nossa pessoa, porque nós como pessoas não somos nada diante da grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler em Salmos aqui, Salmos 136. O irmão que tiver a Bíblia, que queira acompanhar, Salmos 136. Diz o seguinte: louvai ao Senhor, porque Ele é bom,
porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Glória ao nosso Deus. Que Deus maravilhoso nós temos. A sua bondade é para sempre. Glória a Jesus. É para sempre, logicamente, para aqueles que estão no caminho de nosso Senhor Jesus. Ele é muito bondoso. Ele é o Deus de toda a misericórdia, o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. E nesta noite, você que está aqui, você não está por acaso. Jesus tem uma bênção para a sua vida nesta noite. Aleluia! Glória a Deus. E contando o meu testemunho, como eu já falei, já estive aqui uma vez, essa segunda vez. Vocês podem sentar, meus queridos. Eu sempre cometo essa gafe. Aonde eu vou, começo a falar do amor de Jesus e esqueço que meus queridos estão em pé. Desculpa, viu? Bom, vamos para o testemunho então. Eu comecei a trabalhar muito cedo, na idade de 14 anos, na profissão de radialista. A primeira função, técnico de som da emissora. Mais tarde também na área da comunicação. E ao mesmo tempo, formamos também um trio sertanejo, que trazia o nome Os Amantes da Floresta, Rosanito, Rosaninho e Catarinense. E nós tínhamos, meu querido pastor, nós tínhamos, não era bem um sonho, vou dizer, nós tínhamos uma ambição de gravar um disco, fazer muito sucesso. Essa era a nossa ambição. E finalmente, no ano de 1977, gravamos o tão esperado disco. E aí começamos a divulgar este disco em rádios, televisões, no SBT, Rede Globo. Enfiado no meio dos maiores artistas de nome, estava nós lá no meio deles, cantando. Nós era humorista também, viu, pastor? Contava aquelas piadas imundas, aquelas piadas porcas, para as pessoas rirem, gargalhar, aplaudir. Queria fazer sucesso para a glória de quem? Do homem. E aquele tempo, meu querido pastor, eu gostava muito do Elvis Presley, então eu imitava o Elvis Presley. Naquele tempo, meus cabelos não tinham se revelado ainda. Eu tinha uma avantajada topete. Então, imitar, se dá risada, uma coisa é triste, rapaz. Pode rir. Imitando o Elvis Presley ali, dublando, fazendo aquelas... O diabo coloca a gente no ridículo, né? E ali cantando aquelas músicas imundas, no meio daquelas pessoas, daqueles artistas famosos, muitas vezes até artistas de novela, estava nós lá, né? Cantando para o mundo, servindo o mundo, servindo o diabo. Mas o mundo oferece muitas coisas para nós, que parece muitas vezes para o olho humano vantagem, mas de vantagem não tem nada, porque o diabo está por trás maquinando para arrastar você para o inferno, porque o diabo veio para destruir, roubar e matar, mas Jesus veio para te dar a vida eterna. Glória a Jesus. É verdade, Pai. Muitas vezes cantando para 2, 3 mil pessoas. E nós não tínhamos vergonha. Nós éramos sem vergonha. Sem vergonha nenhuma. Mas quando vamos falar do amor do nosso Deus, muitas vezes, o que acontece com nós? Nós nos calamos, nos acovardamos e muitas vezes não falamos
do amor restaurador, purificador de nosso Senhor Jesus Cristo. Você me pergunta por quê? Porque o diabo está ali para te afastar de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o demônio odeia Jesus. Como ele não pode com Jesus, ele vem para ferir você, para ferir a nosso Senhor Jesus. Ele vem para te destruir. Eu, naquela profunda cegueira espiritual, não queria saber de nada de Jesus. Quando alguém falava de Jesus, eu falava, esse é papo furado, esse é coisa decorada. Porque eu era um cego espiritual. O inimigo veio para nos destruir, e Jesus veio para dar a vida eterna. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Apesar de gravar este disco, eu não era uma pessoa feliz. Eu sentia um vazio muito grande na minha alma. E tentava preencher esse vazio com quê? Com as coisas do mundo. Muitas vezes em farras, mulheres, bebedeiras até altas horas da madrugada. Mas aquele vazio que eu sentia na alma não preenchia coisíssima nenhuma. Aumentava cada vez mais. Era um verdadeiro inferno. Por quê? Porque eu estava longe de nosso Senhor Jesus Cristo. E lendo certa vez aquelas revistas que a gente compra e estuda por correspondência, o demônio falou comigo, pastor, porque eu era um servo do demônio, o demônio falava comigo. Por que você não estuda magia? Estude magia, aprende a hipnotizar as pessoas. E o que eu fiz? Comprei 10 livros imundos daquele pastor e comecei a estudar magia. Para fazer o quê? Hipnotizar o meu próximo, fazer o mal. Eu comecei a estudar esses livros, mas comecei a estudar escondido da Lourdinha, minha esposa, porque ela não podia saber. Não é bem? Ela não podia saber. Então eu comecei a estudar esses livros. Mas para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é Pai e não é... Opa, agora tropecei aqui. Para a honra e glória do meu Deus, a minha esposa descobriu os malditos livros. E o que ela fez com os livros? Juntou toda aquela porcaria, pastor, e jogou lá na fossa lá de casa. Jogou tudo na fossa. Eu, quando soube, eu me revoltei contra ela. Fiquei enfurecido como demônio. Fui para cima dela e queria saber por que ela fez isto. Mas para a honra e glória ele teve o fim merecido. Para a honra e glória do nosso Deus. Eu era uma pessoa derrotada. Tinha uma profunda cegueira espiritual. Eu ouvia falar em Jesus. Mas não adianta você ouvir falar em Jesus. Você tem que conhecer Jesus. E como conhecer o nosso Senhor Jesus? Estudando a palavra de Deus, a Bíblia. Você passa a conhecer Jesus, aleluia. Você me pergunta, ouvir falar em Jesus, conhecer Jesus é tudo? Ainda não, falta algo. Você tem que crer em nosso Senhor Jesus Cristo, crer verdadeiramente que Ele é o Senhor, o restaurador da nossa vida. Assim você passa a ser um filho verdadeiro de nosso Senhor Jesus. Você tem que crer em Jesus. Eu era uma pessoa, amanhã eu vou falar sobre idolatria, mas vou dar uma passada aqui sobre idolatria. Eu era uma pessoa muito idólatra, viu, pastor? Eu assistia muita televisão, novela, filmes. E muitas vezes diante da televisão,
Eu chegava às lágrimas ao ver uma cena de novela, de um filme. Mas quando alguém falava de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele morreu lá na cruz, levou sobre si todas as nossas transgressões, os nossos pecados, eu olhava para a pessoa e falei, coitado. Não me emocionava com as coisas de Deus. A coisa mais triste é você viver afastado de nosso Senhor Jesus Cristo, não conhecer a glória de nosso Senhor Jesus. Mas mesmo com esta rebeldia toda, Deus tinha um plano na minha vida. Glória por isto. Eu também, pastor Valmir, eu era uma pessoa ambiciosa. Eu queria ser rico. Eu era o famoso olho gordo. Se eu via uma pessoa que tinha bens materiais, eu queria também. Fulano tem, porque eu não tenho? Era um querer demoníaco, mas eu queria. E diz a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? O que ele ganha? Nada. Jesus fala em sua palavra, na Bíblia, eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. O que é a porta, meus irmãos? A porta é o nosso coração. Nós devemos abrir nosso coração a Jesus e deixar Jesus Cristo fazer morada. O mundo lá fora tem se dizer, porque eu vou à igreja, eu não preciso ir à igreja. Somos todos filhos de Deus. Esta é uma grande mentira. Filho de Deus é aquele que é nascido, restaurado do sangue purificador de nosso Senhor Jesus Cristo. Só assim ele passa a ser filho de Deus. Deixa de ser criatura, criação de Deus, e passa a ser filho. Você tem que passar por uma transformação, uma conversão. Conversão quer dizer o quê? Virar-se, mudar de vida, deixar as coisas podres deste mundo e se voltar a Jesus. O homem pode ser um figurão, pode ter muito dinheiro, bens materiais, pode ser o tal, pode ser até o presidente da república, mas se ele não tiver Jesus no seu coração, ele não passa de um saco de lixo e furado, que não presta para nada. É isso que nós somos sem Jesus. Mas quando você tem Jesus no seu coração, o que você vale quando você tem Jesus no coração? Você vale um tesouro que não tem ferrugem, não tem traça que corroa. A vida eterna em Cristo Jesus que Ele nos oferece. Mas para isso você tem que tomar uma posição, abrir seu coração verdadeiramente. Porque Jesus é sim, sim, não, não. Jesus não é meias palavras. Jesus é a verdade. Eu era uma pessoa rebelde, muitas vezes agressiva com as pessoas, maltratava meu próximo. Mas em uma bela manhã, no ano de 1984, esta época, eu já trabalhava na rádio Humaitá. E tinha o pastor Paulo da primeira igreja batista de Campo Mourão. Ele fazia um programa das 7h30 e até às 7h45. 15 minutos de programa. E eu ali fazendo a parte técnica da emissora. O pastor Paulo Martins, esse pastor é uma bênção, viu, pastor Valmir? Ele não se encontra mais aqui em Campo Mourão, está lá para Mato Grosso afora, levando a mensagem de nosso Senhor Jesus,
mas glória por isto. O pastor Paulo Martins pregava a mensagem em Romanos capítulo 10, versículo 17, que diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Aleluia! E quando eu ouvi essas palavras, meus queridos irmãos, essas palavras me tocaram fundo no meu coração, falaram o meu coração. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. O que quer dizer isto? Ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Você tem que ouvir e entender a palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus. E para a honra e glória de nosso Senhor Jesus, eu ouvi e entendi. Aleluia. Eu estava na técnica, viu, pastor Valmir? Na técnica da emissora, faltava ainda alguns minutos para entregar para o próximo técnico. Nem esperei nada, abandonei a técnica, saí correndo pela rua. Eu passava pelas pessoas, as pessoas me olhavam e falavam: esse baita-homem aí correndo e chorando deve ser um louco. Mas eles não sabiam. Eu estava louco de felicidade de ter encontrado a nosso Senhor Jesus. Aleluia! Pode aplaudir, para o Senhor Jesus. Aleluia! Glória! Glória ao Senhor Deus. Vocês não estão aplaudindo o homem, a palavra de nosso Senhor Jesus. Glória! Cheguei em casa chorando muito, minha esposa me olhou assustada, né, benzinho? Mas o que aconteceu com você? Você está chorando? Ela me perguntou. E eu imediatamente respondi para ela: hoje, agora mesmo, neste momento, acabei de encontrar o nosso Senhor Jesus. Para aplaudir, aplauda Jesus, para Jesus. Aleluia. Grande é o Senhor. Eu tinha acabado de encontrar o nosso Senhor Jesus. E naquele momento, aquele vazio que eu sentia na alma, meu irmão, se foi. Por quê? Porque era só Jesus para preencher aquele vazio que eu sentia na alma. E a gente vivendo o primeiro amor é uma coisa tão gostosa. Primeiro amor em Jesus. Muitos irmãos aqui já conhecem, teve essa experiência com Deus. É o dia mais lindo da nossa vida, né, pastor Valmir? Quando nós encontramos a nosso Senhor Jesus. Aleluia. E aí eu perguntei a mim mesmo, porque a gente, quando encontra Jesus, a gente fica eufórico. A gente vê uma pessoa na rua, vai correndo pregar para ele lá. Muitas vezes tem que tomar cuidado, viu? Porque a gente até se torna um crente chato. Eu falei: para quem eu vou pregar agora? Lembrei, sabe de quem? Meus pais, pastor Valmir. Eu falo brincando, isso aí, as minhas primeiras vítimas foram os meus pais. Desci para lá, aquela vontade de pregar a palavra de nosso Senhor Jesus. Eu estava em ponto de bala. Desci para lá e infelizmente estavam os dois lá. E o que eu fiz? Eu fiz aquele tipo pregador metralhadora. Cheguei lá, olhei para eles, eles olharam para mim assustados, olho regalado. Peguei e enfiei Jesus goela abaixo dos dois. Fiz aquele tipo pregador metralhadora. Eles olharam assustados para mim. Ih, meu filho enlouqueceu. Ficou louco de vez. Mas eu estava louco de felicidade de ter encontrado a nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Estava vivendo o primeiro amor. E naquele momento que eu falava do amor de nosso Senhor Jesus Cristo a meus pais, eu estava plantando a primeira sementinha, para a honra e glória de Jesus. Hoje, graças a Deus, eles estão aí servindo ao Senhor. Também o meu irmão Roque, a filhinha dele,
Ainda tem gente da minha família que não veio para Jesus, mas eu sei que muito em breve eles virão. Sabem por quê? Porque o sangue de Jesus tem poder. Jesus é maravilhoso. Muitas vezes caí na minha vida, mas Jesus estava ali com sua mão pronta para me levantar. Um novo convertido, meus irmãos, eu comparo como um bebezinho que acaba de nascer. Então, para ele crescer uma criança forte e bonita, evidentemente a mãe, o pai tem que cuidar, né, pastor? Tem que dar todo atendimento, ele se cria bonito, forte, né? Mas eu, como novo convertido, um bebê na fé, resultado. Aquele irmão fervoroso que cantava lá na frente, falava do amor de nosso Senhor Jesus Cristo, pastor, já não estava fazendo mais, já não estava falando de nosso Senhor Jesus Cristo, cantando lá na frente, já não estava mais. Comecei a me acomodar nos bancos, comecei a esfriar na fé. E é o momento mais triste da nossa vida, quando nós começamos a esfriar na fé, se distanciar de Jesus, é coisa mais triste. Eu não estava querendo mais nada com Jesus. O pastor levava a mensagem lá na frente, aquela mensagem não falava mais comigo. Eu queria estar em qualquer outro lugar, menos ali na igreja. E eu começar a fazer tudo aquilo de miséria que eu fazia antes contra o meu Jesus, começava a fazer tudo de novo. Certa vez, indo para a igreja a pé, você vê o que o diabo faz na vida da gente, pastor Valmir? Eu encontrava uma pessoa na rua, eu pegava a Bíblia, escondia debaixo do braço. Eu tinha vergonha que aquela pessoa me visse com a Bíblia e soubesse que eu era um crente, um servo do Senhor. Eu estava me envergonhando da palavra de nosso Senhor Jesus. Estava voltando para a miséria do pecado novamente. Estava voltando para o inferno. E o diabo estava me arrastando novamente. Certa vez, a igreja batista, uma igreja grande, repleta de gente, de irmãos da igreja, eu sentado ali com a minha família, o diabo chegou e cochichou no meu ouvido, falou para mim: o que você está fazendo aí? O teu lugar não é aí, volta para o mundo tem coisas mais interessantes. E o que eu fiz? Levantei bruscamente, olhei para minha esposa sentada no banco assistindo o culto, olhei para ela e disse: você quer ficar assistindo o culto? Fique, porque eu vou para casa. Os irmãos levantaram assustados, alguns irmãos levantaram, olharam para mim, mas o que aconteceu com ele? Proceder dessa forma? Eles ficavam assustados, mas não sabiam. O demônio estava minando a minha vida novamente. Porque quando você deixa uma brecha, meu querido irmão, o diabo entra e ele tenta destruir você. Porque ele tem raiva de você, ele te odeia. Porque você serve a Jesus e ele não suporta isto. Então ele vem mesmo para te destruir, a função dele é esta, te destruir. Mas nós temos um Deus forte e poderoso, que é nosso Senhor Jesus. E eu levantei bruscamente, peguei o carro, ali na faculdade tem aquele balão, próximo da igreja, coloquei a Bíblia em cima da caixa de som, trabalho com serviço de som, os irmãos conhecem. Deixei a Bíblia em cima da caixa de som, fiz o contorno ali, desesperado, cantando os pneus, quando eu fiz o balão ali, coitadinha da Bíblia, pum,
Caiu lá no pé do guarda que cuidava ali da faculdade. O guarda, um senhor muito educado, pegou a Bíblia e levou lá na igreja e falou assim: o irmão deixou cair a Bíblia no chão. Pastor, eu não havia deixado cair a Bíblia. O demônio